Fala, meus lindos, nós estamos aqui em mais um Estratagema e hoje nós estamos contentes. Estamos felizes porque nós estamos recebendo hoje uma figura ilustre. Eu estou me sentindo honrado aqui, estou me sentindo feliz e alegre porque nós estamos recebendo aqui, cara. Deus tá honrando a gente, não tá, Marquinhos? Tá honrando, cara. Tá honrando. Eu vou apresentar ele, aí você vai me mostrar aí se você realmente está interessado em curtir, em comentar. Quando eu apresentar ele, você vai ver se merece uma curtida. Nós estamos aqui com um cara que ele é delegado. Irmão, ele é quase um Davi, irmão. Davi era, né? Poeta, músico, conseguia ser tudo ao mesmo tempo, né? Rei, tudo que você imagina. E o cara consegue ser delegado federal, ministro do evangelho, palestrante, empresário, esposo, pai. O que você não é, Thiago? Thiago Lisboa. Rapaz. Seja muito bem-vindo, irmão. Tudo bem? Então, antes era só marido. Aí depois que o pessoal começou a tomar conta das redes sociais, não, cara, você tem que colocar uma bio mais completa. Mas, na realidade, nós somos apenas servos cumprindo uma missão, né, que nós somos direcionados por Deus. Acreditamos que hoje estar aqui, para mim, é uma honra. Eu acredito muito no seu chamado, no seu ministério e na geração que tem que ser impactada através do que arde dentro do seu coração, meu amigo. Então, estar aqui para mim é uma honra e posso dizer que hoje eu que estou aproveitando esse momento, porque chegará um dia onde muitas pessoas vão querer estar sentadas nessa cadeira e eu vou poder falar que eu já tive aqui. Rapaz, tô me sentindo honrado, eu não tenho nem palavras. Tô muito contente. Já fazia um tempo que a gente se conhecia, mas não pessoalmente. Cara, eu tô muito feliz de te receber aqui de verdade. Eu acredito que Deus ele tem um propósito para tudo. E obrigado por ter aceitado o convite. Deus te trouxe para perto. Amém. Estamos do lado agora, né? Tá do lado e é isso, cara. Muito feliz. Eu sei que é clichê esse tipo de pergunta, mas não dá para começar sem fazer esse tipo de pergunta. Quem é Thiago Lisboa? Então, eu costumo resumir essa resposta, cara, em poucas palavras, que Thiago Lisboa é um milagre que entendeu o seu propósito. Né? Depois de saber de onde Deus me tirou e por tudo que eu já passei, estar aqui hoje é um milagre. E saber para onde eu estou indo é entender o meu propósito. Show. O meu milagre é o meu passado. E o meu propósito é o meu futuro. Show. Cara, muita gente vê como referência, você tem uma família muito abençoada, tem filhos, você tem uma família abençoada em todos os sentidos, né? E aí você acaba se tornando referência. Por ser referência nessa área, o que você acha que a gente tem que fazer? Como a gente tem que comunicar para essa geração que não valoriza mais o casamento? Eu percebo que você valoriza essa coisa do casamento, né? De valorizar a mulher, a esposa. E hoje, a gente chega em alguns ambientes, é normal trair, né? É normal não ser fiel à esposa. Como que a gente consegue comunicar para essa geração aí, cara, que tem que ter uma família, que isso é o que Deus preparou pra gente? Então, nós temos um grande problema hoje, que nós somos liderados muito tempo, não por uma doutrina de Deus, mas uma doutrina de homens, costumes de homens. E esses homens são falhos. E por muito tempo eles nos ensinaram coisas que nem eles mesmos conseguiam praticar. Isso foi uma das coisas que deteriorou muito a nossa geração. Como? Nós víamos homens que eram nossas referências e falando muito sobre o casamento, e depois esses próprios homens eram divorciados. Nós víamos homens dizendo coisas assim que... Eu lembro quando tinha 12 anos de idade, para eu tocar bateria na igreja, eu tinha que ser batizado. Se eu saísse de bermuda na rua, eu apanhava do meu pai, porque a doutrina era muito rigorosa. E hoje nós vemos que os pastores usam bermuda, e os filhos dos pastores têm 30 anos, têm cargos na igreja e não são batizados. Então a gente vê que por muito tempo a gente cuspiu pro alto, esperando que isso nunca ia cair na nossa testa. Então, assim, nós vemos hoje grandes líderes religiosos que são divorciados 2 ou 3 vezes. E quando nós olhamos para a Bíblia não te dá
autorização ao divórcio em momento nenhum. Ela, muito pelo contrário, te aconselha a não casar. Se for pra casar sem ter certeza do que você quer, é melhor que você nem case. Porque tem muitos homens que se casam, mas não querem ser marido, e que têm filhos, mas não querem ser pai. Porque a responsabilidade de um casamento, meu irmão, é muito séria. E o que acontece nessa geração? As pessoas não foram instruídas que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E quando a gente decide amar, como Jesus decidiu amar a igreja, que ele subiu em uma cruz, por sua própria vontade, ele e o Pai, ele decidiu morrer pelos nossos pecados. Amar é uma decisão, Gleison. Quando você fala assim, eu vou casar com essa mulher, você está decidido a ir de encontro ao passado dela, ir de encontro ao presente dela, ir de encontro ao futuro dela. Pode ser que no passado ela fez coisas que você não vai aprovar. Pode ser que no presente você viva momentos com ela que não vão te satisfazer. E pode ser que no futuro ela não será mais aquela mulher que ela era antes. Então, com o mesmo corpo, com a mesma beleza. Mas quando você decide amar, você tá se enquadra dentro de uma passagem bíblica que vai falar assim: o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então, assim, são desculpas tão esfarrapadas pro divórcio que não faz sentido. Por que você divorciou? Porque minha mulher era muito brava. Por que você divorciou? Ah, porque minha mulher era isso. Cara, mas você casou por quê? Você não decidiu amar? É muito fácil, cara, você casar por paixão. Paixão é uma emoção que cientificamente é comprovado que dura de 6 a 2 anos e meio. Então, daí 2 anos e meio, como é que você vai dar conta desse relacionamento? No máximo, vai durar essa paixão louca de querer fazer sexo o tempo todo, de querer não sei o quê. Isso vai durar de 6 meses a 2 anos e meio. E depois? Como você vai sustentar esse relacionamento? E quando seus filhos começarem a acordar de 2 em 2 horas de madrugada? E quando você olhar e ver que a fralda tá custando R$100 o pacote? Meu Deus. E quando você tiver que manter a sua casa, manter a direção da sua casa, porque você é o cabeça, e ainda ter que enfrentar a personalidade da sua mulher, a troca de humor, você tá com um monte de problema pra resolver, a sua mulher te liga brava porque o menino tá chorando, o menino gritando no telefone. Como que você vai sustentar isso? Se não tiver amor, não existe relacionamento. Se não tiver decisão. Né? Amor é decisão. E eu falo que o amor, ele é irmão gêmeo de uma palavra chamada perdão. Quem ama, perdoa. E quem ama, decide amar e, consequentemente, decide perdoar. Então eu perdoo a minha esposa todos os dias. Por alguma coisa que ela tenha falado ou que ela tenha feito que não foi de encontro àquilo que eu desejava. E ela, da mesma forma, me perdoa todos os dias por quem eu sou. Porque eu não sou perfeito. Mas a gente decidiu. E cara, imagina uma coisa, Gleison. Imagina você só tem uma vida. E no máximo, hoje, a média de vida do ser humano é de 80 anos. Mundial. Então, nesses 80 anos, aproximadamente 960 meses. 29.200 dias, 700.800 minutos, 42 milhões e 48 mil segundos. Só isso. Você não tem mais. Imagina você pegar uma pessoa na casa dela, trazer pra morar com você, pra você jogar essa pequena vida fora, vivendo uma vida infeliz e desgraçada. Meu Deus. Não tem coerência, não dá. Né? Não dá. Então, cara, faça o seu casamento dar certo. Faça a pessoa que tá do seu lado ser a melhor pessoa do mundo. Eu costumo falar assim, cara, nós vivemos momentos. E às vezes a minha mulher me faz uma raiva, cara, que eu falo assim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou dar um beijo nela e falar que amo, porque esse momento não vai ser... eu não vou jogar esse tempo fora por um problema emocional. Só porque eu não aceitei aquilo que ela falou. Eu vou fazer com que esse momento, mesmo parecendo que fosse ruim, ele vai ser o melhor que eu posso ter. Porque eu não sei se eu vou ter outro. Eu saí de casa agora, eu beijei a minha mulher, falei pra ela que eu amo ela, acordei de manhã, fiz o café, deixei tudo no jeito, fui na academia, voltei, fiquei com os meninos pra ela ir na academia. E já meu filho já me ligou, já falei que amo. Por quê? Eu não sei se eu vou voltar pra casa. Eu não sei se eu vou ver minha mulher de novo. Por que eu vou ficar sem ter relações sexuais com a minha esposa? Porque a gente discutiu. Porque eu não sei se amanhã eu vou poder ter de novo. Né?
Por que eu vou brigar com meus pais, sendo que eu não sei se eu vou ver eles amanhã de novo? E isso, cara, eu tava até conversando com um amigo meu esses dias, honrar seu pai e sua mãe, e as pessoas confundem muito isso, honrar seu pai e sua mãe não é bancar seu pai e sua mãe financeiramente. Honrar seu pai e sua mãe é dar certo, é não levar problema pra eles, é você viver uma vida extraordinária. Isso é muito bom. Isso é honrar seus pais. Porque tem pais que acham que a obrigação hoje do filho é manter ele. E não é. Porque a Bíblia ensina, o homem sábio deixa herança para os seus filhos e para o filho dos seus filhos. Então, você não tem na realidade, você tem a obrigação de deixar herança para os seus filhos. Isso eu tenho. E o que você está fazendo hoje aqui é plantando para lá na frente seus filhos colherem. Sim. Então, o que você precisa é entender isso. Deixe herança para eles. Agora, não espere deles aquilo que é obrigação sua. Então, acho que hoje, homens frouxos... Desculpa te cortar. Fica à vontade. Você falou sobre essa questão do homem, papel do homem. Você acha que essa inversão dos papéis atrapalhou, né, nessa questão do... Claro. Claro. Hoje eu ia falar isso agora. Homens frouxos que não tomam decisão e hoje eles se escondem atrás das suas esposas. Isso eu levo até para o âmbito religioso. Quantos caras querem colocar a mulher na frente da igreja? Quantos homens querem colocar... Você vai lá, negocia uma coisa com o homem e daqui a pouco vem a mulher dele te ligar. Isso acontece demais. Por quê? Porque ele não quer tomar decisões. Então ele prefere colocar a decisão na mulher e falar, a mulher agora tá empoderada. Não é. É porque os homens não querem mais ser o cara que decide. Porque quando dá errado, fala, mano, a culpa é dela. Ela que me ajudou a tomar essa decisão. Os homens não querem assumir a autorresponsabilidade de ser homem de verdade. E as mulheres hoje estão precisando de machos alfas dentro de casa. Que bate no peito e fala assim, fica em casa, cuida dos meninos, que eu vou lá, vou resolver. Não, peraí, como é que a mulher tá precisando? Fala. Isso é muito bom. A mulher tá precisando de quê? Machos alfas. Que entendem a responsabilidade de ser macho. Hoje os caras, eles foram criados, eu acho assim... Mas sabe que isso é um problema, Thiago, que você tá falando aí. É um problema, porque essa geração não quer... na verdade, o que a gente escuta, principalmente, por exemplo, na faculdade, é que você tem que se desconstruir. Você tem que perder essa coisa do macho, dessa identidade mais masculina. Por quê? Se você for olhar isso a um âmbito medieval... Vê que sempre os homens foram os que foram para a guerra, sempre os homens foram os que conquistavam, né, os reinos. E se você, olha só, a gente vê, vamos desarmar o povo. E aí você vê que um político vem, arma, outro vem, desarma. Se você faz o homem ficar frouxo, ele não precisa mais de arma, você domina qualquer país. Quando homens, um exemplo, se você tem países que se você entrar dentro de um ônibus com uma arma, um fuzil com 30 tiros, um exemplo, sim, e falar que vai assaltar, eles se levantam e falam, aqui tem 60, então se ele tem 30, no máximo ele vai matar 30, mas nós vamos pegar esse cara. Por quê? As pessoas têm coragem. O brasileiro é o conformado com máscara de rebelde. O cara passa, tem um buraco na rua... Ele fala, nossa, o prefeito é ruim, mas na próxima eleição ele vota nele de novo. Ele passa no pedágio, a estrada tá uma bosta, você paga um pedágio caríssimo, se não pagar ainda toma uma multa. Sim. E você passa no buraco, estoura o seu pneu, mesmo pagando pedágio, você fala, nossa, eu não vou pagar mais pedágio, não sei o quê. Chega no próximo, você paga. Nós somos conformados com máscaras de rebelde. E isso é uma coisa que eu costumo falar. Foram criando crenças limitantes em nós que a gente nem percebeu, cara. Vou te dar um exemplo. Tudo tem uma malícia que a gente não percebe. Um exemplo. Quando a gente é pequeno, a gente ouve aquela música boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. O policial vai te pegar. O homem do saco vai te pegar. O que os pais fizeram com a geração usando esse tipo de estratégia? Colocando medo. Hoje os homens têm medo. Hoje tem homens que têm grandes ideias, estão presos atrás de uma CLT porque não tem coragem de tomar uma decisão. Só que levando isso para o âmbito espiritual, sabe o que vai acontecer? Tem pessoas que não entendem, mas às vezes Deus fecha uma porta porque ele quer abrir o seu propósito.
E você está fechado dentro de uma porta porque você não teve coragem de tomar uma iniciativa. E por que você não teve coragem? Porque por muitos anos você foi preso dentro de crenças limitantes instauradas pelo próprio demônio, próprio inimigo da nossa geração. Então, às vezes a gente fala, mas fechou uma porta. Como faz para romper isso, Thiago? Cara, tem sinais que Deus dá pra gente que às vezes a gente não quer enxergar. Às vezes Deus já te fechou uma porta, já te fechou duas portas, você quer insistir ali porque você tem medo de olhar pra cá, sabendo que aqui pode dar algum problema, sabendo que aqui pode fazer você ter inimigos. E você não quer ter inimigos, você não quer ter problemas. E aí você sabe que aqui você vai ter que sair do comodismo, você vai ter que assumir o seu papel de líder, assumir o seu papel de rei. E eu costumo falar, quando Deus te prova, ele te prova em secreto. Mas depois ele te honra em público. Eu vou te explicar por quê. Davi, ele estava no pasto. Davi, ele estava sendo provado ali. Por quê? Abandonado, ele estava lutando com o leão, ele estava lutando com o urso. Mas ninguém via isso. Só que Deus está te preparando no secreto. Sim. Porque quando apareceu o gigante, aonde todo mundo estava o tempo todo em público aparecendo, vai ter medo. Porque não foi treinado em secreto. E o gigante é o maior treinamento de rei que existe. Então, quando você sai do secreto, mesmo passando por muita dificuldade, muita luta, sendo abandonado, esquecido, traído, quando você chega e fala, poxa vida, acabei de sair daqui, agora que eu achei que ia dar certo, veio um gigante. Calma, agora que eu tô te treinando para virar rei. O secreto é importante demais, né? Então, assim, nós às vezes olhamos pro gigante como um problema. Às vezes hoje você tá olhando por um problema financeiro que você tá passando, achando que isso é o final da sua vida. Às vezes você tá passando por um problema no seu casamento, achando que isso é o final da sua vida. É Deus só te preparando para coisas muito maiores que vão acontecer. Só que a gente não quer entender o processo, a gente só quer viver o propósito. E tem uma frase que eu digo que é o seguinte: não deixe 1 minuto de processo te tirar de um futuro de propósito. Às vezes a gente olha pro problema, pro presente, esquece de olhar para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E é um tal de ficar falando, eu tenho fé e eu acredito em Deus, mas que fé é essa? Que quando chega na sexta-feira eu tenho um problema, eu não consigo nem ter um momento de qualidade com a minha família, porque eu deixo esse problema me consumir. Que fé é essa? Fé não é eu esperar o mar se abrir para me pisar. Fé é eu pisar mesmo vendo que o mar não se abriu. Fé não é eu esperar Deus chegar perto do barco, é eu sair antes de saber que é Jesus que está me chamando. Fé é você entender que antes da coisa acontecer, você já está vivendo o milagre. Fé é você entender, Gleidson, que antes de você ser um cara conhecido mundialmente, você está aqui hoje pagando um preço porque você acredita. Já aconteceu, cara. Já aconteceu na minha vida. Daqui uns dias vão olhar para o próximo bilionário da Forbes. Sou eu. Amém. Eu já vivo isso, eu já respiro isso, porque isso é fé. Fé não é eu vou ficar esperando o milagre. Não, cara, eu já tô me comportando como o cara que já vive o milagre. Fé não é você ter o câncer e esperar Deus vir te curar. Fé é você levantar da cama e falar assim, esse câncer não me pertence mais. Fé não é você esperar aparecer uma oportunidade para você, é você criar suas oportunidades. Isso é fé. E nós mudamos a coisa, até nisso, nós somos limitados a pensar que nós vamos ficar aqui, eu tenho fé que alguém vai me ligar. Não vai te ligar. Enquanto você está esperando alguém te ligar, tem milhares de pessoas indo atrás do resultado. Sim. Então hoje nós vivemos uma disputa e não queremos assumir responsabilidades. Eu acredito que é isso, entendeu? Sim. Eu percebo. Você falou de estar sempre se movimentando. Cara, eu não vi na Bíblia Deus chamar ninguém que não estava fazendo alguma coisa. Deitado na cama, irmão, não adianta. Esperando as coisas acontecer, não vai, né? Assim, o nosso Deus tem poder para qualquer coisa. Sim, claro. Só que se você for olhar na questão bíblica, e isso aqui eu deixo muito claro quando é uma interpretação minha. Sim. Isso não está escrito na Bíblia, mas o Tiago interpretou isso e eu não quero que ninguém me siga a respeito disso, é o que eu penso. Sim. Penso o seguinte, a gente tem um plantio e a colheita. Às vezes o cara tá em casa, depressivo, cabisbaixo, porque sofreu algum tipo de decepção na vida, só que ele plantou lá atrás. E o telefone dele pode tocar hoje, porque ele tem crédito. Ele depositou no céu e hoje o crédito pode ser revertido em um milagre. Eu costumo dizer o seguinte, existem cenários que são propícios para milagres. E os cenários de milagre sempre foram
os cenários de maiores problemas. Então, talvez, plantei há 10 anos atrás e não fez sentido nenhum. Hoje eu tô dentro de casa, no quarto, pensando em tirar minha própria vida e meu telefone toca. Deus manda um anjo descer lá do céu, fala assim, eu vou lá no Gleitos, vou tocar no coração dele, ele vai ligar pro Cristiano, ele vai falar, Cristiano, vem aqui em casa que eu tenho uma oportunidade de um negócio pra você. Porque lá atrás, uma coisa que não fazia sentido nenhum foi um plantio que eu fiz. Então essa é eu acredito, o telefone pode tocar eu estando dentro de casa? Sim, mas peraí, o que você plantou? Agora tem gente que não tá plantando nada e tá esperando o milagre chegar. Então assim, tranquilo, se você nunca plantou nada, tá vivo, então comece a plantar hoje. Porque amanhã pode ser que aconteça um milagre, mas eu acredito nisso. Pode ser que toque o telefone? Pode, mas agora vindo esse negócio... o telefone vai tocar eu ficando em casa. Mas peraí, qual crédito que você tem no céu? Nenhum? Então não espera nada acontecer. Então é isso. É não fazer nada e esperar grandes resultados. Isso não vai acontecer. Sim. Você tocou no assunto de política, aí você já me atiça. Cara, eu vou te falar uma coisa. Você acredita que o que a gente vive é mais reflexo, pelo que você falou, é mais reflexo do povo do que necessariamente dos políticos? Eu acredito o seguinte. A salvação é individual. Então eu não vou falar pra você que isso é culpa do povo e nem vou falar pra você que isso é culpa do político. Eu vou falar que isso é uma culpa individual. Eu costumo usar o exemplo da garça. A garça, ela anda no brejo, mas ela não se suja. Ela pisa ali, mas ela tá sempre branca. Então, o povo pode cometer seus erros, mas não é por isso que eu tenho o aval, o álibi de eu ser um político corrupto. Porque a minha salvação é individual. Então hoje eu tô aqui ganhando dinheiro, fechando contrato, pegando propina, mas peraí, vai chegar um dia e que eu acredito que vai chegar um anjo, isso, interpretação do Tiago, não tá na Bíblia. Vai chegar um anjo, vai olhar e falar assim, Gleidson, futuro prefeito de Guarulhos aí, de São Paulo. Amém, eu recebo. Vai chegar, pôr uma espada assim, bem debaixo do seu queixo. E aí? O que você tem? Deus. Mas eu fiz uns contratos com as empreiteiras, peguei uns dinheiro, mas era pra ajudar. Ajudar quem? Então assim, vai chegar um dia que a gente vai ter que prestar conta, cara. Sim. Eu vou te falar que eu abri mão de coisas que poderiam ter me levado pra um lugar muito maior, porque eu vi que eu tava indo pro inferno. Eu tava ganhando muito dinheiro, sim, mas tava perdendo a minha salvação. Então assim, eu vejo que às vezes as pessoas começam a dar tanto valor para as coisas terrenas, e a Bíblia nos ensina todo o tempo, aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, Thiago, como eu faço para identificar pessoas que têm o coração voltado para Deus? Conversa com elas 5 minutos. Se ela falar de Deus desses 5 minutos, mais do que falar de coisas da terra, é porque o coração dela está no céu. Quando a pessoa fica com você 1 hora falando só de negócio, falando só de dinheiro, falando só de coisas materiais, essa pessoa tá com o coração voltado para as coisas daqui. E o que você vai fazer com essa pessoa? Você não vai encontrar com ela no céu, pô. Você tem que fazer aliança com quem tá querendo a mesma coisa que você. Então, por que muitas pessoas perdem o sentido do seu propósito? Porque fazem alianças com pessoas que não têm a mesma capacidade de entender o propósito dela. Trazem pessoa para perto que não tem a mentalidade de Cristo, que não quer... Eu costumo falar o seguinte, foram 12 discípulos. 12 discípulos, 3 eram mais chegados, 1 encostava no ombro, mas nenhum deles era amigo, o amigo era Lázaro. Que loucura, né? Então assim, por quê? Porque às vezes no seu ciclo, no seu ambiente de propósito, as pessoas não podem entender as suas fraquezas. Se você falar suas fraquezas no seu ambiente de propósito, você vai perder o valor da sua liderança. Então você vai poder falar sua fraqueza para um amigo, mas não para quem está junto com você no propósito. Então assim, Jesus ele ensinou tudo o tempo todo, só que a gente às vezes não quer entender.
os sinais. A gente quer trazer todo mundo, falar tudo que a gente sabe, que a gente quer, o nosso futuro, nosso propósito, nossas dores, fraquezas. E com isso a gente vai entregando para pessoas armas para elas mesmas ferir a gente. Por que que as pessoas que ferem a gente são as mais próximas? Quem arranca um pedaço de você? Seus melhores amigos. Nunca é o de fora, né? Quem Que tá te próximo. traem, que te machucam, que te roubam. É os caras que mais você traz para dentro. Como lidar com a traição, com esses caras? Isso é maturidade. Porque vai chegar um momento que você vai entender que o crescimento traz junto com ele a solidão. E quando você é novo, você tem um montão de amigo de infância, um montão de gente, vamos fazer. Aí quando você vai crescendo, você vai vendo que um montão de gente já não fez mais sentido. Aí você vai crescendo mais um montão de gente não vai fazendo mais sentido. E aí você vai, mas pô, o Gleidson ficou marrento, metido, não sei o quê. Não, cara, é porque não fez mais sentido. E aí vai chegar um momento que você vai falar, peraí, para trazer essas pessoas para perto da minha vida, eu vou entender o coração delas. E isso, Deus vai te dando discernimento. Você vai olhando pra pessoa, você já vai vendo, cara, esse cara aqui tem o coração que eu preciso para estar perto de mim. Esse cara aqui tem o coração que eu preciso para passar uma temporada perto de mim, mas não para ir comigo até o meu propósito. Então, assim, e isso é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com as emoções, que isso são decisões que têm que ser tomadas racionalmente. E a gente traz pessoas para nossa vida de forma emocional. Cara, é gente boa, é maneira, tá, vem pra minha vida. Peraí, pensa racionalmente. Quais os pontos positivos e negativos? O que é pensar racionalmente? É olhar o lado ruim. Porque a emoção só te faz pensar as coisas boas. A emoção é o seguinte, poxa vida, eu tô viciado na droga, eu tô viciado na bebida, eu tô viciado na prostituição, na pornografia, pô, mas o prazer que isso me dá, o seu córtex frontal tá ali, a dopamina barata que costuma dizer, né? É uma pornografia, é uma droga, é um álcool, é isso. Aí o cara fala, cara, isso é bom demais. Então quando você olha, peraí, não, deixa eu olhar com a razão. Tô gastando meu salário todo com essa desgraça. Tô acabando com a minha saúde, tô acabando com a minha vida, tô afastando as pessoas que mais amam de perto de mim. Peraí, deixa eu pensar racional. Não vale a pena. Ah, a pessoa vai lá, ganha R$2.000 por mês, passa numa loja, eu vou comprar um carro. A prestação é 1.800. Pô, consigo pagar. Eu ganho 2.000. Aí passa 3 meses. Putz, cara, não tô conseguindo pagar as contas, tô todo lascado. Ai, Deus, o inimigo se levantou. Mas lá atrás você falou que Deus te autorizou que, passou minha ficha, eu posso pagar 1.800. Foi Deus que abriu essa porta. Não, é porque você não pensou racionalmente. Você pensou emocionalmente. Então, você traz pessoas erradas para dentro do seu caminho porque você traz elas de uma forma emocional. E nós, cara, somos banhados de emoção. Tudo nosso é na emoção. Thiago, e deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, eu quando criança, quando jovem, eu queria que alguém, sabe, chegasse em mim, desse um tapa na cara assim, falasse, acorda, não faz isso. Como convencer o jovem? Porque o jovem, ele tá na emoção. Por exemplo, ele tá com aquela relação ali que ele ama o amigo, o namorado, e a mãe tá falando assim, não vai por esse caminho. Como convencer esse jovem? Porque eu lembro, eu com 15, 16 anos, era impossível de me convencer. Minha mãe falava, não vai por aí. E como trazer esse jovem para perto? Como eu lidero os jovens, por exemplo. E aí, agora não mais, mas assim, durante toda a minha vida eu sempre liderei jovens. E a dificuldade é fazer com que eles entendam que não é esse o propósito, que não é esse o caminho. Como fazer isso? Então, eu tenho o bom que Deus, ele me deu testemunhos, né? E testemunhos são ótimos indicadores. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um amigo que eu falava que era meu melhor amigo e a gente fumava maconha junto, a gente saía, a gente tal. Isso quantos anos você tinha? Isso eu tinha 18, 17 anos. Esse cara era meu melhor amigo. Tipo, eu chegava, em vez de ir na minha casa, eu ia pra casa dele. A gente ficava junto, E certo dia, eu, nessa época, namorava e assim, eu era até muito ovacionado na cidade, porque eu namorava uma garota incrível na cidade, sabe? Todo mundo conhecia. E aí, rapaz, cheguei com essa moça e ele veio brigando comigo e minha mãe falava assim, cara, esse menino não é seu amigo. A mãe sempre sabe, né? Isso, a mãe sempre sabe.
duas pessoas que a gente precisa ouvir: a esposa e a mãe. Mano, eu não acreditava nisso, mas todas as vezes que a minha esposa me deu um direcionamento e eu não ouvi, Eu já aprendi isso, já entendi. eu já. me lasquei. E todas as vezes que a minha mãe me direcionou e eu não ouvi, eu também me lasquei. É sempre assim. Eu lembro que eu sempre fui muito trabalhador, assim, e eu nunca... Pelo nosso trabalho lá em casa ser 24 horas, que a gente sempre trabalhou com guincho, 20 reboque, essas coisas, então pátio de apreensão de veículos, então sempre foi 24 horas. E assim, era plantão e eu que era o motorista. E aí, como que eu ia participar de aniversário? Nem do meu próprio aniversário eu lembrava. Lá em casa a gente nunca teve foco em aniversário, Natal, Ano Novo. Eu nunca passei um Ano Novo, um Natal com a minha família. Isso pra nós não tinha muita peso, importância. E cara, Deus é tão perfeito que ele, no dia 23 de março, que é o dia do meu aniversário, esse cara que era meu melhor amigo, ele chegou correndo assim, aí um vizinho falou: cuidado, Thiago. Eu tava lavando o carro. Aí na hora que ele falou cuidado, Thiago, eu olhei pra trás e ele tava com um facão desse tamanho. E aí ele me acometeu com 6 facãozadas. Meu Deus. E eu tenho as marcas aqui, tá vendo? Aí eu ia te perguntar dessa cicatriz aí. Tudo do facão. Me pegou pelas costas. Ia pegar no pescoço, abriu aqui, deu pra ver até as costelas. Mas, o quê? Isso. Aí, voltando ao que a mãe fala, né? E os jovens hoje não querem ouvir. E eu quero deixar já um conselho pros jovens aqui. Tudo aquilo que te afasta de Deus não vai te levar para um futuro de sucesso extraordinário. Tudo aquilo que te afasta da sua família, dos seus pais e tal, dos seus princípios, não vai te levar para um sucesso extraordinário. Então, assim... Ah, mas meu pai era um cachaceiro, meu pai bate na minha mãe não sei o quê. Cara, eu falei aqui, e voltando para ser bem coerente, a salvação é individual. Mas a palavra não diz assim, ó, se seu pai for cachaceiro, você não honra. Só honra o pai que é trabalhador. Não tem, então honrar é o teu pai e tua mãe e dane-se o que eles fazem. Honrar é você não... Se eles foram um problema, daqui pra frente você não vai ser. Você vai ser um orgulho pros seus pais, vai ser um orgulho pra sociedade. E o que você viu seus pais fazendo de errado, tirar como exemplo pra você não errar. Por quê? Você tem que entender que se você continuar nessa mesma linha, você vai trazer um ciclo de desgraça, de maldição hereditária, não só pra você, mas para as próximas gerações, seus filhos, netos e bisnetos. Então a gente, quando tá jovem, a gente não pensa nisso. Quando você tá jovem, você não pensa que você vai ter um filho. Eu não pensava, poxa, que eu ia ter o Teodoro, e hoje eu olho e falo, cara, eu quero que o Teodoro olhe e fale assim, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser referência, né? E quando o jovem entende isso, vamos dar um exemplo. Nicolas Ferreira. O cara entendeu isso novo e olha a referência que ele é com 26, 27 anos. Pô, se tornou uma referência para uma geração, cara. Não pro Brasil, mas pro mundo. Então os caras, os jovens hoje querem ter um resultado de Nicolas Ferreira, mas acompanhando a Anitta. Não vai. E sabe o que é interessante? Entendeu? Tem funkeiro que ele fala, mas ele não faz aquilo porque ele sabe que aquilo é um problema. Não, tem funkeiro que canta sobre maconha, mas não fuma. Não fuma. É igual o traficante. O traficante, pô, eu não uso porque eu tenho que estar bem aqui pra controlar os negócios. Então, assim, ele vende, mas não usa. O funkeiro canta, mas não vive aquilo que ele canta. Sim. É igual esses play que posta de Porsche, de Ferrari, mas emprestado, tira foto na frente da casa dos outros. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com essa era da internet, cara. É todo mundo falando muito, mas vivendo pouco. Então, outra coisa que eu vou deixar aqui, uma chave muito boa. Como que você identifica se essa pessoa é uma referência para você ou não? Olhando os resultados que ela tem. Resultados concretos. Hoje, se eu chego aqui e falo assim, pô, mano, eu tô no grupo dos ferraristas do Brasil e tal. A gente se sente constrangido de chegar perto do cara e falar, então deixa eu ver se você é. Deixa eu ver se você tem o que você fala que tem. Deixa eu ver como que é a sua vida de verdade. Traz a sua esposa pra me conhecer. As pessoas vão pelo que ouvem.
Elas não têm profundidade. Se você ouviu uma música na internet que fez sentido pra você, você começa a viver baseado em cima de uma música que fez sentido pra você. Eu não acho que o brasileiro é muito emocionado, não. Ele... Mas eu não vou te falar que é o brasileiro, cara. Não. Isso é mundialmente. Mundialmente. Você pode ver que Aí veio a Madonna aqui agora fazer esse show, esse espetáculo satânico que ela fez aqui. Você vê, ela é dos Estados Unidos. E lá também ela... E ela faz sucesso lá mais do que aqui. Então, assim, você vê que no mundo inteiro tem gente alienada. E o ser humano, né? Qual que é a ferramenta que o diabo mais usa pra aprisionar a geração? A alienação, cara. Ele aliena as pessoas a coisas fúteis. Entendeu? Cara, eu fico pensando, se você não fizer o que você tá fazendo, se eu não sair da minha casa, vim aqui pra gente propagar uma palavra de mudança e de transformação, Gleidson, a gente vai deixar quem? Felipe Neto? Anitta, seus maiores influenciadores do Brasil, que vai lá e fazer uma tatuagem no... Thiago, eu sou cristão desde muito cedo e eu percebo que pregadores no geral, pastores, eles têm uma dificuldade. Por exemplo, eu falei ontem para um rapaz, amigo meu, um pastor, muito homem de Deus. Eu falei assim, cara, você precisa comunicar, você precisa, sabe, você olhar pro digital de outra maneira, sabe? O digital também é importante hoje. Ali, não, sou dos bastidores. Fiquei pensando, você falando aqui agora, eu fiquei pensando, cara, se esse cara, que é uma referência, não comunicar... Quem vai comunicar? Quem vai comunicar? Então, qual o conselho que você dá para esse cara que caminha, que tem propósito, que é um cara que se preocupa com a família, que se preocupa com a esposa e não quer comunicar? Qual o conselho que você dá para esse cara? Na realidade, Gleidson, é o seguinte, mano. Isso é muito interessante. Por quê? A mentalidade, Romanos 12:2 fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras traduções, não se amoldem, e no entendimento é troca por mente. Sim. Então, quando você não se conforma, transforma, renova e entende realmente o seu chamado, aí sim você vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tudo está no versículo, não sou eu que estou falando, agora é a Bíblia. Romanos 2:12. Ele fala para você não se conformar, para você se transformar, para você se renovar e entender. O que significa renovação? É pegar algo que é ruim e tornar em algo bom. Ou pegar algo que já é bom e tornar em algo melhor ainda, excelente. O que é entendimento? Entendimento é a faculdade de avaliar seres e coisas. Então, quando eu falo que eu não vou para a internet, eu não estou vivendo Romanos 12:2. Porque eu me conformei em ser um cara que estou limitado a levar uma mensagem só para minha família ou para os meus amigos. Só que eu não fui chamado para levar uma mensagem para os meus amigos, para minha família. Eu sou um agente transformador, que por onde eu passar eu tenho que levar essa mensagem. E depois que a gente entende que nós somos um transformador geracional, nós estamos transformando... Esses dias eu falei um negócio que deu até uma polêmica, que eu falei assim, até me coloquei mal, eu falei, não estou preocupado com meu filho. Eu estou preocupado com muitos filhos, porque se tivesse alguém preocupado com esses muitos filhos, quando eu tinha 5 anos de idade, eu não tinha sido abusado sexualmente. Então, o que acontece? É muito pequeno eu preocupar com meus 2 filhos e a minha esposa. Deus não me chamou só para me preocupar com a minha casa. Deus me chamou para ser uma pessoa, como um exemplo, Moisés. Moisés, através da sua atitude, ele tirou mais de 3 milhões de pessoas de dentro do Egito. Às vezes, uma mensagem que está travada dentro do cara, ele não vai para um stories ou um reels e faz, tem 1 milhão de pessoas que podiam estar vendo aquela mensagem. Sim. Um testemunho, alguma coisa. Então, eu acredito, cara... E a internet tem esse poder hoje, né, cara? Exatamente. E renovação, eu acredito... Um exemplo, você imagina se a gente estivesse se comunicando como os homens da Era das Pedras se comunicavam. Eu dava um toque na sua cabeça, era um versículo. Você dava 2 na minha, era outro. A gente não tem que mudar nenhum ponto e nenhuma vírgula na Bíblia. Mas nós temos que se atualizar. Um exemplo, esse celular é um iPhone 15. O iPhone 6 já não funciona mais. Se eu não atualizar,
Eu não consigo me Sim. comunicar. Então, a atualização hoje... Você se moldar, né, ao presente, né? Você tem que continuar pregando a mesma coisa, a verdade. Sim. A Bíblia fala contra o pecado, ela fala contra o homossexualismo, ela fala contra a mentira, ela fala contra o adultério, ela fala contra a pornografia, fala contra isso. Sim. Então eu tenho que pregar em cima disso. Mas eu posso falar pela internet, eu posso falar por onde eu quiser, eu posso falar na igreja preta, na branca, na rosa, onde eu quiser. O problema é que a gente coloca um pingo num quadro grande e quer focar naquele pingo, sendo que a gente tem um quadro inteiro para escrever. Mas tem pastor aí que diz que não pode a parede preta. Não, eu não, né? Na época de Jesus talvez nem tinta tinha, então como é que escolher a cor, né? O povo tá preocupado se a parede é preta, branca, azul, meu Deus do céu, cara. Tipo assim, a única coisa que nós temos que ser contra é contra o pecado, cara. Isso. É contra o pecado. E em nenhum momento... Um exemplo, a gente tá esquecendo de falar do pecado. Sim. Quando hoje, se eu venho aqui e falo alguma coisa que eu errei numa colocação, ou que eu fiz alguma coisa que fugiu um pouco daquilo que tá na Bíblia e tal, amanhã eu tô em um montão de site de fofoca gospel. E quem que alimenta esses sites? São os próprios cristãos. Sim. Eu que pego uma mensagem que tá no site fofoca gospel e passo pro meu irmão. Sim. Os próprios irmãos contra os irmãos. É os próprios irmãos se levantando contra a igreja. Sim. E quem que ensinou isso pra nós? Uma fofoca do meu gospel não ia viralizar se os crentes não compartilhassem. Porque quem que vê as fofoca gospel? O próprio crente. Cara, você tocou num assunto muito delicado aí, e a gente já vai entrar. Eu sempre deixo muito solto. Os meninos tentam, assim, às vezes, dar um roteiro, eu não consigo seguir o roteiro. Porque eu gosto de conversar mesmo. Mas a gente já vai tocar nesse assunto. Antes eu quero falar sobre uma empresa. Você que tá aí precisando de uma empresa para mudar a identidade visual aí do seu Instagram, da sua rede social. Cara, a Mark7 é uma agência de marketing e publicidade especializada em produção de conteúdo audiovisual e design gráfico para empresas. Trabalhamos com vídeos de marketing, comerciais em geral, criação de conteúdo para todas as redes sociais, seja vídeo ou design, gerando valor e credibilidade para o seu negócio. Estamos focados na consolidação da sua marca através da produção de conteúdo profissional, criativo. Entre em contato e saiba mais através do número 11 987 81 3648. Irmão, você precisa melhorar isso aí. A sua identidade visual é a arma do seu negócio. Então, a gente vai deixar o WhatsApp aí, entre em contato e muda essa situação aí. Bom, Thiago, você tocou num assunto muito, muito delicado, né? E, cara, você conta que sua mãe era mulher de Deus, né? Você tem uma família e a gente sabe o quanto a gente se preocupa com a nossa família, com os nossos filhos. O seu pai também era cristão? Meu pai é pastor. O seu pai é pastor. Seu pai é pastor, sua Minha mãe... mãe é missionária, de oração. Você fala com muito carinho. E você, ainda assim, nesse ambiente, você sofreu um abuso. Onde você acredita que seus pais falharam? Tá. Vamos lá. Eu acredito, Cleidson, que os meus pais não falharam. Porque meus pais não me abusaram. Entendeu? Eu acredito que quem falhou foi o abusador. Que mesmo dizendo que era cristão, mesmo dizendo que era levita, conhecendo a verdade, estava lá abusando de uma criança. Então, assim, se eu for agora aqui colocar uma falha, eu vou colocar nele. Mas eu também não culpo ele. Tá perdoado, não tem culpa. Eu abençoei a vida dele, tá abençoado para prosperar, para reinar, para fazer o que for. Então essa maldição, através de mim, ele não tem mais. Mas assim, o que eu observo? Que os pais, às vezes na insistência de dar uma vida melhor para os filhos, eles não conseguem gerenciar o tempo. E a Bíblia ensina que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então você tem que trabalhar muito, sim. Você tem que suar mesmo para ganhar o pão de cada dia. Mas só que você também tem que ser pai. Você também tem que ser mãe. O que você acha que você fez de diferente? O que você acha que você está fazendo de diferente? Um exemplo. Desde o dia que a minha mulher descobriu a gravidez, ela nunca foi numa consulta sem a minha presença. Eu nunca deixei meu filho ir tomar uma injeção se eu não estivesse junto. Eu participo de tudo com meu filho. Eu levo ele para jogar bola. Eu tô presente. Tem a moça que trabalha lá em casa, eu converso. Filho, ela te bateu? Ela fez alguma coisa com você?
Não, mas ele ontem até falou pra mim assim, ela deu um tapa na minha bunda. Eu falei assim, por quê? Aí ele, porque eu fiz bagunça. Falei, qual bagunça? Ele falou, fiz xixi todo no chão. Então assim, não é criar um menino fraco. Ah, não, ai, tadinho. Não é isso. Mas entender, conversar. E eu vou falar com meu filho, falar, filho, cara, eu falei um negócio que causou muita polêmica, mas eu vou repetir aqui e dane-se o que alguém falar. Falei, eu tenho desejo de quando meu filho chegar na puberdade, levar ele pra visitar um prostíbulo. Ai, meu Deus. Eu tenho desejo de passar com meu filho numa biqueira e comprar lá pra ele ver o que é cocaína, o que é maconha, o que é o crack. Mas aí você vai levar seu filho lá no prostíbulo e o que você Falar vai... assim, isso aqui é um prostíbulo. Sim. Esse lugar Não, mas sujo. explica aí. Porque... Não vou lá pegar a mulher lá no prostíbulo, não, pô. Não, porque meu pai, se depender dele, com 13 anos, uma hora não vem embora. Não é pra perder virgindade, nada disso. É Sim. pra ele entender que amanhã, se ele chegar perto de mim e falar, pai, os meus amigos me influenciaram aí, eu fui porque eu não sabia o que era. Fala, filho, você sabia. Curioso, né? Você sabia porque eu te levei, eu te mostrei que lá é um lugar sujo, um ambiente demoníaco, onde o demônio impera, promíscuo. Então, você foi porque você quis. Porque você sabe como que é. Você sente o cheiro, você viu como é que é, aquelas mulheres precisando de Deus, e eu vou mostrar pra ele que lá dentro tem um monte de alma precisando de socorro. É isso que precisa. Desculpa te cortar. Como faz pra olhar pra uma mulher sem essa conotação sexual? Cara, tipo assim, mano, isso é uma maturidade que eu cheguei, que eu não vou falar pra você que todos vão chegar nessa evolução. Sim. Mas eu sou homem, pô. E às vezes passa uma mulher na rua que é linda, sim, maravilhosa, e ainda usa aquela roupa que é pra... Eu costumo falar que é espingarda de matar profeta. Entendeu? Como é que é espingarda de matar profeta? Espingarda de matar profeta. Mas eu não consigo olhar mais pra essa mulher como carne. Eu olho como alma. Eu não vejo mais uma mulher com órgão genital ou com aquele corpo maravilhoso. Mas eu olho e falo, cara, é bonita. É uma espingardinha de matar profeta. Mas e a alma dela, como que tá? É isso. Será que ao invés de um piscar de olhos, ou pedir um telefone, ou curtir a foto no Instagram, será que ela não tá precisando que alguém fale pra ela assim, Jesus te ama, pode mudar a sua história? Sim. Será que não é isso que tá faltando hoje? É a gente começar a ser verdadeiramente cristãos, levar essa palavra com responsabilidade? Não é ser chato, é ser verdadeiramente cristão. Sim. O cristão não é fariseu. O cristão, Cristo, ele não era chato, ele era bacana. Ele contava histórias em parábolas, ele chamava prostitutas para estar perto dele, ele falava com mulher que estava traindo o marido, ele falava com todo mundo e fazia todo mundo gostar dele, porque ele não chegava julgando. Ele chegava levando amor. Nós precisamos levar amor para as pessoas, mas hoje o que a gente mais vê é as pessoas usando a autoridade que tem, até no mundo espiritual, para convencer as pessoas para pecar. Tem pastores usando a autoridade que tem para pegar menininhas de 16, 17 anos. Isso é comum, né? Em vigílias, e cara... Infelizmente. Eu tô nem aí, cara. Eu só sei de uma coisa. Vai chegar um dia. O anjo de fogo... Tiago que tá falando, não tá na Bíblia. Vai chegar, vai pôr a espada no pescoço e vai falar assim. E aí? E aí? Você pregou, você cantou, você teve fama, mas o que você tem pra me oferecer? É isso, cara. Pesado, hein? Tranquilo, porque eu não tô aqui pra julgar. E eu não vou julgar nunca, eu vou amar. Se esse cara tá fazendo isso... Cara, deixa ele ir? Não, esse cara é o seguinte... Eu tenho que me preocupar com eles? Se ele tá fazendo isso... Eu tenho que exortar ele. A Bíblia Sim. ensina, exorta. E aí não funcionou, chama uma testemunha e exorta na frente de alguém. Não funcionou, irmão, agora eu já não tenho mais responsabilidade com esse cara. Eu vou preocupar com quem ele tá ferindo. Sim. Então, assim... E como faz pra tratar essa galera aí toda ferida aí, irmão? Tem um monte, hein? Mano, o que mais tem... Aí que tá um problema hoje. As pessoas estão feridas, mas estão com medo de contar. Porque precisam de cura. Mas só que elas pecaram. E aí elas não querem revelar o seu pecado, porque o que vai acontecer? Ao invés de ter amor e cuidado, ela vai viralizar o nome dela dentro da igreja. Vai viralizar o nome dele dentro da igreja. Só que às vezes pecou por não saber, cara. Tipo, eu tenho você como referência, Gladson. Eu me aproximo de você. Daqui a pouco a gente vira amigo. Pô, o Gladson é muito top, não sei o quê. O Gladson prega, o Gladson profetiza, o Gladson tem grandes agendas. Aí daqui a pouco você vai ver o Gladson é um pedófilo. Como que eu vou fazer, cara? A referência que eu tinha de homem de Deus agora não é um homem de Deus que eu esperava que fosse.
E aí, até nisso, Jesus, ele ensina, Mateus 24, 24, ele fala o seguinte, que viriam falsos cristos. Quem que são os falsos cristos, Cleison? Henri Cristo. Que se você tiver um pouquinho de conhecimento, você já... Você fica bravo, você vai comer alguém. Como é que a igreja dele, lota, e tem vários no mundo inteiro que falam que são Cristo, que as igrejas estão lotadas. E lota. Então, pra você ver que as pessoas são tão cegas de conhecimento, sim, que elas vão atrás desses caras. Esses são os falsos cristos. Nós temos a categoria dos falsos profetas, tudo em Mateus 24. Em 1 João, vai ter a categoria dos falsos anticristos. Só que quando você vai para Apocalipse, lá Apocalipse vai te ensinar que a besta e os falsos profetas seriam lançados no lago de fogo. O único que se refere em Apocalipse que vai ser lançado no lago de fogo é o falso profeta. Por quê? Porque o falso profeta, ele te engana com a Bíblia aberta. O falso profeta é aquele que sobe no púlpito, tá pregando, te enganando com a Bíblia aberta e falando que é Deus que tá falando. O falso profeta é aquele que chega para entregar uma revelação que não é Deus que está falando, ele está falando, sim, dele mesmo, ou ele pesquisou aquilo em algum lugar. Então o falso profeta, ele te engana com a própria palavra. E a palavra diz em Apocalipse que ai daquele que mudar um ponto ou uma vírgula na palavra. Ai. Então por isso que sempre eu tomo cuidado, e até um amigo meu chama Vitor Vison, ele um dia chegou e falou, Thiago, quando você tiver uma interpretação, chega e fala assim, essa interpretação é minha. Pra você nem vincular isso à palavra. É um perigo. Porque senão você tá colocando uma interpretação do que você pensa dentro da palavra. E a palavra é autoexplicativa. Quando você lê o texto, tá lá explicando o que é, e você só tem que prestar atenção. Que ele é autoexplicativo a Bíblia. Então a interpretação pode te confundir. Agora, eu posso ter a minha interpretação, e eu posso falar, a interpretação do Tiago é essa. Não falar, a Bíblia diz isso. É um perigo, né? E hoje os caras estão pegando, mas aqui misturado com lá, aí você mistura tudo, não, porque aí dá isso. Como se fosse um x-tudo da Bíblia. E a Bíblia não é assim. A Bíblia é autoexplicativa, ela te direciona, ela é viva, ela é atualizada até 2030, 2040, 2100. Enquanto tiver ser humano nessa terra, a Bíblia vai estar atualizada para ele. Não precisa atualizar não, igual um pastor aí falou, que precisa já dar uma atualizada. Né? Não, você pode atualizar, mas aí depois, quando você chegar lá no inferno, você vai fazer igual o rico, né? Vai olhar para cima, eu vou estar lá junto no seio de Abraão, falar assim, pelo amor de Deus, molha meu lábio. Eu falei, não, meu irmão. Tranquilo, você pode fazer o que você quiser com a Bíblia, irmão. Você pode pecar, que nem aquela vez o Júnior Trovão falou, não, você pode pecar, você pode adulterar, você pode mudar o que você quiser na Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Só que depois, cara, o demônio, ele te busca aí de boa, tranquilo, é responsabilidade sua. E eu não posso fazer nada por quem não quer mudar. Eu posso fazer por quem quer. Eu costumo falar, chega na Cracolândia, todos os dias saem 3, 4, 5, 10 pessoas dali que querem mudar e já vão procurar ajuda. Sim. Só que tem 1 milhão de pessoas que não querem. Eu já levei cracudo pra morar dentro da minha casa. E o cara não quis mudar. É por falta de oportunidade? Não, é por falta de vontade. Então muitas pessoas não mudam porque não tem vontade de mudar. E eu falo, Gleito, que todos os dias Deus entrega na sua mão uma semente preciosa, cara. E aí quando você acorda, você tem essa semente na mão. O problema é que às vezes você pega essa preciosa semente e planta em terras mortas. Que são pessoas que não vão gerar nenhum fruto. E aí a sua vida não anda, você não prospera, você demora a prosperar, você tem problema na sua família. Por quê? Porque você está pegando sementes preciosas e plantando em terras que não vão dar fruto. Começa a plantar. Um exemplo, você está comigo aqui hoje, eu sou uma referência? Você acha que eu sou uma terra que dá fruto? Sim. Então, é assim que você tem que andar. Se você começar a andar com pessoas como eu, daqui a pouco você se promoveu. Porque você está em terras férteis, que dão fruto, que te levam para um próximo patamar, que vão frutificar e vão trazer frutos para você. Agora, se você perde as sementes todas que você ganha, você planta ela nos arbustos, nos espinhos, nas pedras, elas não vão vingar. Então, eu acredito nessa questão de que você me falou, que se a gente quiser, cara, a gente vai entender quem é de Deus e quem não é. Mas só que a Bíblia fala, né, que até os escolhidos seriam enganados pelos falsos cristos, profetas e anticristos. Então, assim, mano, é dobrar o joelho, orar mesmo. E eu até hoje tava falando, Deus tá tocando muito no meu coração sobre Daniel. Sim.
E aí eu tava falando, Deus me deu uma revelação sobre Daniel e eu nem li ainda. Eu vou começar a ler Daniel agora pra entender melhor essa revelação, mas já vou abrir isso aqui pra você. Daniel, ele tava de joelho. Exclusivo, desceu aí. Isso. Antes de ministrar. Daniel tava de joelho e vieram os seus inimigos, identificaram que ele tava orando, que ele tinha horário de oração. Sim. E ele de joelho orando. O que identificou pra eles que ele tava orando? Quando eles viram de longe, entenderam que ele estava orando. Ele estava de joelho. E quando ele é lançado na cova dos leões, os leões não fazem nada com ele. Sim. Por quê? Porque depois o rei tinha que vir e ver que ele estava vivo. Para quê? Para levar uma mensagem para uma geração. Então, um homem de joelho põe uma geração de pé. A gente não entende a força que tem uma oração, cara. Isso é meu também, tá? Revelação minha. A Bíblia, pra mim, ela resume em 3 partes. A oração, ela traz poder. Todas as vezes que a gente vê um homem orando, Elias orou e o fogo desceu, e não sei quem orou, Moisés conversou com Deus, orou e o mar se abriu. E aí você vê poder, sempre representação de poder quando você vê a oração. O jejum, purificação. Extraordinárias, né? O jejum te purifica. Pra você estar conectado com Deus de uma forma que não tem demônio que vai te pegar. Então, quando você tem o poder, que é a oração, a purificação, que é o jejum, portanto, quando os discípulos foram lá expulsar o demônio e não conseguiram, voltaram para Jesus, Jesus falou, ó, tem cascas de demônio que só sai com jejum e oração. Então, o Gleitson, a gente precisa entender o poder da oração. E hoje a gente não ouve mais se falar tanto disso. Você já percebeu, cara, que tá perdendo essa essência? Eu trouxe o menino aqui, o Jefferson, do Para Nossa Alegria lá. Eu vi, acompanhei lá. Então, cara, ele falou muito sobre isso, porque ele foi para Deus e Amor e ele falou que não é que ele concorda com tudo, mas é porque ele não conseguiu encontrar um ambiente que se identificasse com aquilo que ele vive, que é a oração. E a Deus e Amor tem muito isso. Inclusive, eu fui um dia desses na Deus e Amor. Perdeu, a galera não... Mano, e tem uma outra coisa também, que, tipo assim, mano do céu, isso aqui você vai... Agora, eu nunca falei isso, eu tinha até medo de falar, mas eu vou falar. Fala, vai. Presta atenção. Olha o que é, cara, as crenças limitantes que eles vão criando na gente. Nós, muitos cristãos, são inimigos da Universal. Gente. Fala mal, rouba, não sei, o próprio cristão falando mal da Universal. Sim. Que vem de Deus. Sim. E fala mal da Mundial. E fala mal da não sei o quem. Todo mundo. Fala mal de várias igrejas porque a igreja tá vendendo Deus. Sim. Beleza? Sim. Agora vamos lá. A Ambev vende o quê? Bebida, né? Bebida. A Souza Cruz vende o quê? Cruz? Souza Cruz é cigarro. É, o cigarro, é. São bilhões. São os grandes bilionários que eu conheço. Sim. Estão nesse mercado. Sim. O mercado da prostituição, da pornografia. Você imagina se todo mundo agora começasse a vender Deus? Interessante. Nunca vou pensar nisso. Que produto maravilhoso. Sim. Pra que eu vou me levantar com alguém que tá vendendo Deus? A consequência não é minha, é do cara que tá vendendo. Mas só que pelo menos ele tá falando de Deus. E Jesus falou sobre isso, né, cara? Não importa. Não importa como, mas tá falando, tá ótimo. Se o cara tá se promovendo com isso, é problema dele com Deus, não é comigo. Só Sim. que a gente tem essa crença de, às vezes, nós não falamos... Você não vê ninguém se levantando pra falar mal da Ambev. Quantos acidentes de trânsito tem porque o cara tá alcoolizado? Quantas pessoas, pais matando o filho porque tá bêbado? O álcool tá destruindo quantas famílias? Beleza. Quem que tá falando disso? Quem tá falando que o cigarro tá matando milhares de pessoas com câncer? Estão vendendo a morte, cara. Sim. E aí o cara tá vendendo Deus. Deixa ele vender Deus, cara. Que negócio bom que ele tá vendendo. Agora, tem consequências? Tem. Agora, esse problema é meu? Não. É dele. Quantas pessoas hoje estão em outras igrejas, na Deus de Amor, ou numa Lagoinha, ou que conheceram Jesus através do Universal? Sim.
Quantas pessoas hoje têm uma igreja própria, é pastor, e conheceu Jesus através da Universal, da Mundial? Eu tenho um cunhado, irmão da minha esposa, que é homem de Deus e frequenta a Universal. Pra você ver. Então, assim, é uma igreja maravilhosa, estrutura maravilhosa, só que nós, deles é maravilhoso. nós brigamos contra nós mesmos. E nós não conseguimos ter força para brigar contra os reais inimigos que nós temos. E eu não tô falando que o dono da Ambev é nosso inimigo. Sim. Eu tô falando, poxa, a gente não se posiciona por aquilo que realmente está fazendo mal, destruindo as famílias e tal. A gente quer se posicionar contra os nossos próprios irmãos. Sim. Isso é o fariseu que chega e fala assim, a Universal tá errada, mas o cara é adúltero. E quantas vezes nós vimos, quando você chega lá, quais os pecados que não tem perdão lá, os pecados que vão ser... que ele fala sobre... Eu esqueci onde está escrito agora, cara. Fala, os efeminados, os homicidas, os adúlteros, os avarentos. Todos esses estão na mesma categoria de pecado. Aí você chega na igreja, tem um avarento querendo disciplinar um homossexual. Eles estão na mesma categoria de pecado. Aí tem um prostituto querendo disciplinar um avarento. Tá no mesmo... Mano, tá na mesma prateleira, né? É o que tá acontecendo. Hoje, os fariseus, eles são aqueles que conseguem ver erro em todo mundo. Só não conseguem enxergar os deles. Os fariseus são aqueles que conseguem falar mal da Batista, ele consegue falar mal da Assembleia, ele consegue falar mal da Deus e Amor, ele fala mal da Universal, ele só não consegue falar mal dele mesmo. Ele não consegue enxergar o tanto de erro que ele tem de pecado. Então, assim, gente, eu já vou deixar aqui pra vocês uma chave gloriosa. Se tá falando mal de alguém, se tá se levantando contra o seu pastor, se tá falando mal do círculo de oração, se tá falando mal do irmão, se tá falando mal de alguém, sai fora dessa pessoa. Aquele que carrega Cristo de verdade, ele não consegue falar mal de ninguém. Porque Cristo em momento nenhum chegou batendo, falando mal, só aquele dia que ele ficou doido lá no comércio e saiu derrubando tudo. Mas mesmo assim você não vê Jesus em momento nenhum envolvido numa panelinha, falando mal. Quando chegavam os discípulos, eles até começavam ali a discutir entre si, chegava Jesus direcionava todos eles. Jesus não chegava em panelinha para falar mal, para discussão. Então assim, se estão falando mal agora e você tá ali, quando você sair, o próximo vai ser... o assunto vai ser você. Isso é real, cara. Não é um assunto clichê. É real. Se eu falo mal de você, Gleison, amanhã eu vou estar falando mal dele. E porque isso é a essência das pessoas. Sim. Então, como que corrige isso? A maioria das vezes, ontem mesmo, tem um amigo meu que tá sem falar comigo há uns dias. Sim. E eu achei meio estranho, porque ele sempre me chamava, tomar café na casa dele, isso aqui. Ontem eu mandei pra ele uma mensagem assim, fala, mano... Aí ele me mandou uma mensagem meio esquisita, sabe? Falando de tem uma falta de respeito comigo assim, falando algumas coisas, eu mandei pra ele assim, ó. Eu quero só que você saiba de uma coisa. Eu sou homem suficiente pra falar pra você o que eu penso sobre você. E se eu tiver que falar, eu vou te ligar, vou te falar, vou e tal. E outra coisa, nós somos dois homens barbados. Eu não preciso cortar caminho, eu gosto de você, você é meu amigo e eu te amo. Por quê? Eu nunca me envolvi em fofoca. Eu nunca me envolvi em conversa. Então, eu tenho autoridade pra chegar e falar, cara... Sim. Agora tem gente que já envolveu em tanta fofoca, fala mal de tanta gente, tá em tanto problema, quando alguém fala, ele nem falou mal daquela pessoa, mas ele já falou, será que eu falei? Porque o cara virou uma cultura, um hábito. Então, assim, tem como parar com... Ô, Gleison, mano, o céu não é chato, mano. O céu não é difícil. A gente às vezes quer complicar tudo porque a gente quer ser santo demais numa área e é pecador demais na outra. E esse é um contrapeso que nunca vai dar certo. Agora, quando você entende que você é pecador o tempo todo e que você é o menor, aí você já não tem mais por que brigar por santidade. Verdade. Você só tá buscando a sua santidade, mas você sabe que você tem essência de pecador e acabou, irmão. Já era. Entendeu? Então, assim, eu acredito, Gleison, que existem... Esses dias uma moça do nada veio orar pra mim e falou assim, Thiago, eu não quero que você fala pra quem tá casado. Deus usando ela. Eu quero que você fala pra quem ainda não casou. Eu quero que você fala pras criancinhas que ainda vão ter uma adolescência, uma juventude e vão chegar a um casamento. Quem tá falando pra essas crianças? Me fala, quem tá preocupado com as nossas crianças? Aonde você tá vendo um trabalho voltado pra criança? Sabe por quê, mano? Acabou, até na TV não tem mais, né? Não tem mais nada. Sabe por quê? Porque não gera recurso. Sim. E a Bíblia... Mano, a Bíblia é tão doida.
Olha quem que ela manda você cuidar. Órfãos, viúvas e necessitados. 3 categorias que não geram recurso nenhum. Uma criancinha órfã, ela vai produzir o quê? Uma viúva, sozinha, sem filho, sem marido, sem nada. Só se ela tiver uma boa herança. Sim. E os necessitados? Quem são? Um dia eu estava perguntando, quem são os necessitados, Deus? Os necessitados são... Eu tive, outra vez, revelação do Tiago, não tem nada na Bíblia. Eu vi uma mulher sem os braços e sem as pernas, numa cadeira de roda, com um negócio pedindo ajuda. Falei, cara, como que essa mulher vai conseguir se manter? Essa mulher é uma necessitada. Sim. Agora, você quer... A gente muitas das vezes quer parar no sinal, dar um dinheiro pro marmanjo, barbudo, achando saudável. E por muito tempo colocaram na nossa cabeça que Jesus pode estar ali no sinal te pedindo alguma coisa. Jesus pode bater na sua porta te pedindo um negócio. Jesus não quer usar cocaína, não. Jesus não vai pegar o dinheiro seu para ir comprar crack, irmão. Então, assim... E quantos necessitados precisando? Sim, gente que precisa de fato, né? Mas sabe por que você faz isso? Porque é fácil. Você não precisa ir atrás. O próprio cracudo vem na sua porta te pedir. E aí você acha que você já tá fazendo uma boa ação. Mas agora, quando você quer ajudar o necessitado, você vai ter que sair de casa, se movimentar e ir até atrás dele para ajudar. Show. Cara, a gente tá caminhando pro final. Eu ficaria aqui, acho que 2 dias conversando com você. É um prazer te receber aqui. Cara, você tem um testemunho muito forte, né? Pra gente já ir caminhando pro final. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu acho que isso também foi uma virada de chave na sua vida, porque você teve uma experiência, não sei como que eu posso falar, mas de quase morte. De quase morte. Como que foi isso pra você? Você acredita que depois disso, isso transformou a sua mente e você... Eu acredito, Gleidson, seguinte. Eu tenho essa... Paulo, quando estava indo no caminho de Damasco, que ele encontra com Jesus, naquela visão, ele nunca mais consegue ser o mesmo Paulo. Dali em diante, até ali ele conhecia a Bíblia, mas ele era perseguidor. Dali em diante ele passa a ser perseguido. Isso, gente, eu quero afirmar isso aqui porque eu apanho muito nos comentários dos vídeos. Isso é uma interpretação minha, tá? Eu acredito que o cara, depois que ele tem um encontro genuíno com Jesus, ele nunca mais volta a ser o que ele era. Ah, mas eu pregava, mas eu fazia, beleza, você usava o dom, mas você não tinha um encontro genuíno com Cristo. Porque o cara que prova de Cristo uma vez, e do milagre da bondade de Cristo uma vez, ele nunca mais quer voltar. Aquele hino que fala, no Santo dos Santos, depois que eu pisei uma vez, nenhum outro lugar pra mim serve. Depois que eu senti realmente o que é Jesus, eu não quero mais nada. Então, assim, um dia, passando por muito problema, eu pensei em tirar minha vida. Por quê? Eu tinha entregado a minha vida pro diabo. Eu queria ser do diabo, porque eu falava, cara, se uma igreja, que o cara que toca me abusou sexualmente, o meu avô que era pastor não acreditou, os meus pais não conseguiram enxergar isso mesmo sendo da igreja, eu culpava todo mundo. E, na realidade, meu pai foi o melhor pai do mundo, minha mãe a melhor mãe do mundo, meu avô, todo mundo bom. Até o cara que me abusou era gente boa mesmo. Só que, tadinho, tava na mão do Satanás. Então, assim, o que acontece? Eu queria mostrar pra todo mundo que eu não era desse Deus. Que eu era do Satanás. E quando eu tomei essas facãozadas, uns 2 meses antes, eu tava voltando de uma festa muito louco, drogado, e eu parei na porta de uma igreja, entrei, sentei assim, bem no fundinho, no canto, veio um menino, colocou a mão em mim e falou assim, e cara, quando Deus fala com você, você nunca mais vai esquecer. Ele falou assim, eis que te digo, meu servo, ai de ti se manchar o templo do Espírito Santo. E eu ia fazer uma tatuagem. Só que não é em si a tatuagem. É porque... Você acha que tatuagem é pecado? Então, cara, a Bíblia fala que tatuagem é pecado. E não é eu que tô falando, é a Bíblia, cara. Que a gente não deve marcar o nosso corpo e tal. Mas, poxa... É um assunto que causa uma polêmica danada, mas que tá escrito na Bíblia, mano. É igual... Eu sei que é clichê perguntar isso, mas todo mundo pergunta, né? Mas assim, tá escrito na Bíblia. A gente pode até pegar a referência, e eu até vou pegar aqui, vou deixar para as pessoas irem lá ler. Onde fala Desculpa te colocar nesse nome de... Não, mano, tatuagem... Tá escrito na Bíblia. Eu não posso ir contra o que eu prego, cara. Sim. Tatuagem é pecado, quer ver, ó?
Eu falei sobre isso num podcast esses dias pra trás. Ah, tá no modo avião. Vou tirar aqui. E aí, eu vou deixar isso aqui como referência para as pessoas lerem. Não é o Tiago que tá falando, é a Bíblia que tá falando. Então vocês vão lá e ler e tirem suas próprias conclusões. A Bíblia fala que, ó, o versículo que fala, Levítico 19, 28. Não fareis cortes no vosso corpo por causa dos mortos, nem fareis tatuagem em vós mesmos. Eu sou o Senhor. E no final ele ainda fala, eu sou o Senhor. Então assim, Levítico 19, 28. A Bíblia tá falando, gente, não é a interpretação do Tiago. Então eu ia fazer uma tatuagem. Você teve uma experiência pessoal também, né? E eu tive essa experiência pessoal sobre tatuagem. Mas só que no meio da tatuagem ia estar escrito Lúcifer. Ah, tem esse detalhe. Eu ia escrever, eu amo Lúcifer. Meu Ia Deus. ser um dragão que pegava todas as minhas costas. Um lado abria a boca, o outro abria uma asa e ia até no meu calcanhar. Então ia ser as costas inteiras e escrito eu amo Lúcifer. Porque eu queria afrontar meu pai, a minha mãe, mostrando que eu não era de Deus. E aí eu fui, marquei essa tatuagem, passei na igreja, o menino falar e Detice mancharam o templo do Espírito Santo. E aí eu falo, Deus, que ele falou assim, eu tocarei naquilo que você mais ama. Eu falo, Deus, se o senhor tem um problema comigo, resolve comigo, se o senhor tem medo de mim. Passados 15 dias, o meu melhor amigo me dá 6 facãozadas. Entendeu? Não consegui fazer a tatuagem, mas eu tenho o meu corpo todo marcado. E nesse meio tempo, o pecado ele vai fazendo isso com a gente, Gleitson, e eu fui chegando num ponto que eu já não via mais sentido na minha vida. Porque eu pecava tanto, era droga, prostituição, eu me envolvi com homens, com mulheres, sabe? Você acha que o fato de... Por causa do abuso sexual. Você acha que isso Porque tem quando eu relação? cheguei com 12 anos de idade, eu não sabia se eu era menino ou menina. Porque sua o cabeça. minha primeira ato sexual foi com um homem, pô. Então, Confundiu tudo, né? confundiu minha mente. Você não... Por isso que eu falo, cara, quem está preocupando com as crianças da nossa geração, cara? Quantas crianças estão sendo abusadas sexualmente por troca de um sapato, de bala, de soltar uma pipa, porque o pai tá trabalhando e não tem tempo. Isso E eu ficou não... em alta, né? Lá por causa da Ilha do Marajó. Eu não tô julgando os pais, porque tem pai que não, ou ele trabalha ou a família passa fome. Sim. Mas assim, por que que... E aí eu falo, cara, quantos pastores recebem da igreja e por que que não estão lá dentro das comunidades, indo de casa em casa, conversando com as crianças, como é que você tá, como é que tá a família e tal? Porque às vezes o pai tá trabalhando pra manter a casa, dizimando e ofertando. E o pastor que ganha pra estar na frente da igreja ali, o que ele tá fazendo, pelo amor de Deus, cara? Eu não tô julgando os pastores. Sim. Mas tem alguém que tá falhando. Entendeu? E aí, essa revolta toda. E por isso que eu falo, quando eu falo que homossexualidade é pecado, por muito tempo, cara, eu tentei achar na Bíblia uma brecha que me falasse assim, o homossexual que pratica o pecado, ele vai pro céu. Eu queria, cara. Aí um dia eu falei, achei uma brecha. Porque fala, os efeminados não herdarão o reino. Eu falei, então eles não vão reinar, mas eles vão ser salvos. Mas só que lá em Apocalipse vai falar que os efeminados serão lançados no lago de fogo. Então não tem jeito, ou você vai lutar contra o seu pecado. Ai, cara, eu cheirava cocaína, eu tive relacionamento bissexual com homem e com mulher, eu fumava maconha, eu fazia tudo que você imaginar, e eu tive que largar, cara. Você acha que não me dava prazer, não me dava vontade? Dava, mas eu tive que deixar isso pra trás, mesmo que dá prazer, porque a Bíblia fala, se seu olho te leva pro pecado e pra morte, você arranca o seu olho fora. Então, se o seu desejo de pecar com sexo, com uma pessoa do mesmo sexo, vai te levar pro inferno, arranca isso de dentro de você, cara. Senão você vai pro inferno, não tem jeito. Eu amo... Você fala isso abertamente, tem que lutar contra mesmo. Tem que lutar. Eu amo o pecador, mas eu não posso amar o pecado que ele comete. Eu não posso falar pra você e te induzir, cara, a pecar dizendo pra você, não, pô, você pode ser homossexual, praticar o ato sexual com uma pessoa do mesmo sexo, você vai pro céu. Você não vai, mano. E eu não posso... E esses dias eu tava falando isso no podcast, o cara pegou na hora e falou assim, ó, o cara foi processado porque ele falou isso. Mano, eu não posso deixar de falar a verdade. Cara... Você não se preocupa com o processo? As minhas maiores referências bíblicas ou tiveram a cabeça cortada fora, ou foram degolados, né? Ou foram coisas...
Poxa vida, eu não posso deixar de falar a verdade. Entendeu? Portanto, as pessoas omitirem... fichinha, né? Portanto, as pessoas omitirem a verdade, a nossa geração tá desse jeito, cara. O cara não tem noção, ele tá envolvido tanto numa loucura que esse pessoal tá trazendo, que o menino jovem, ele não tem noção como que é gostoso ser homem, cara. Como que é gostoso ter uma namorada, como que é gostoso conquistar, sofrer às vezes por causa da namorada. Isso é gostoso demais. Só que as pessoas deturbaram tanto a mente das crianças. E, cara, os meninos, às vezes, de 15, 16 anos, eles nem sabem o que eles estão fazendo ainda, Sim. cara. Porque foi implantado neles uma ideologia desgraçada, cara. Sim. E aí, a gente tá vindo agora com um projeto que é a Bíblia em gibi. Eu até vou deixar isso aqui pra você. É a Bíblia toda em gibi. Então, quando você olha ali... toda em gibi? Em gibi. Então, quando você olha ali a história de Sansão... Você pode pegar a Bíblia e o gibi. Os versículos, todos que falam de Sansão, vai estar no gibi, mas ilustrativo, com a foto e tal. Poxa, que legal. Pra gente começar a introduzir isso com as crianças. Porque a gente tem revista que você põe o dedo aqui e aqui é o bumbum do neném e você enfia o dedo. Sim. Revistas pornográficas para criança dentro de escola. É. E quando a gente vai buscar recurso na Lei Rouanet para um projeto como esse meu, eles não liberam. Não liberam. Entendeu? Então, assim, foi passando essa loucura minha toda aí com esse abuso sexual e pronto, o negócio foi acontecendo. E aí um dia, cara, eu falei, eu tô pecando tanto, eu tô tão sujo, eu tô tão... que, cara, eu prefiro morrer. E o pecado vai fazendo isso com a gente, cara. O pecado vai te levando porque o salário do pecado é o quê? A morte. É gostoso, mas vai te levar pra morte. Sim. É prazeroso, mas vai te levar pra morte. E chegou um ponto que eu tava, tipo assim, eu tinha tudo, cara, eu tinha as melhores mulheres. Eu andava com ótimos carros. Sabe, eu tinha conseguido, assim, uma coisa que um jovem da minha idade queria. Só que eu tava infeliz, cara. E um dia eu lembro que eu tava num pátio lá do meu pai de apreensão, eu cheguei lá no último patamar, assim, que dava uns 80 metros de altura. Isso, lá no final, eu falei, eu vou subir aqui, eu vou pular daqui de cima. Eu falei, vou amarrar uma corda aqui no telhado e vou pular, que daqui não tem como alguém me salvar, não tem como fazer nada. E quando eu tava ali, cara... Pensando nisso, eu só remoía isso. A minha mãe lá de baixo me gritou. Chegou lá embaixo e falou, Thiago. Eu falei, cara, o que minha mãe tá me gritando? Eu vou pular antes que ela venha. E aí a minha mãe me gritou e ela falou assim, Thiago. Eu falei, o quê, mãe? Espera aí que eu vou subir pra orar com você. Ela subiu lá em cima pra gente orar. Mas esse espírito da morte não saiu de mim, cara. E um dia eu peguei um caminhão, falei assim, hoje eu vou acabar com a minha vida. E aí eu viajei, cheguei, montei no outro caminhão, fui pra Piracicaba, na época, saí do interior de Minas pra Piracicaba. Eu falei, eu vou bater e vou morrer com esse caminhão. E eu fui, cara, determinado a acabar com a minha vida. E como que o diabo te cega ao ponto de você pensar só em você? Porque, tipo assim, se eu batesse num carro ali em alguém, eu podia matar alguém. Matar outra pessoa. Mas você só pensa em você, no seu problema, na sua... Então, assim, quando eu tava voltando, eu fui fazer uma ultrapassagem, tava vindo uma moto 1000 cilindradas assim, o cara cortando na beira da faixa, e aí na hora que eu pus pra cortar, ele quase bateu de frente comigo, saiu assim e tal, aí eu olhei no retrovisor, ele quase caiu, mas se equilibrou e voltou. Sim. Aí chegou perto de mim, começou a me xingar, não sei o que, eu vou te matar, eu falei, me mata então, você tá falando comigo, eu já fui no inferno e tal, porque eu já tinha tomado as facãozadas, e eu falei, aqui, eu já fui no inferno, cara, e tal, sabe, dando uma de machão, e aí ele foi embora. E eu fui embora de caminhão. Passado-se um tempo, cara, eu vejo um farolzinho lá atrás chegando, aí o cara vem com uma 380 assim, e aponta na minha cabeça e fala, para o caminhão agora. Mano, o cara machão que queria se matar, esqueceu de que queria se matar na hora, cara. Eu desci correndo do caminhão, falei, não, moço, não, você me desculpa que não sei o que, eu sou crente, eu sou filho de pastor, e não sei o que. Daí a pouco eu também sou crente, e eu sou presbítero desviado, Deus, e não sei o que. Desviado. No final das contas, o cara que queria se matar, o outro queria matar, nós estávamos os dois abraçados falando de Deus. Então, assim, eu comecei a entender com os processos que eu passei, que o cara que tem um chamado, nem pra morrer ele presta. Tenta morrer, não consegue. Ou você cumpre... ou você cumpre o seu propósito, ou você vai sofrer. Tem hora que eu fico assim, Deus, aquele negócio que fala na Bíblia que pediriam a morte, mas a morte não acharia. Isso eu acho que serve pros escolhidos, cara. Porque às vezes o cara, eu não aguento mais, eu quero morrer, não sei o quê, e fala, não, meu irmão, você vai ter que passar pelo processo e vai ter que cumprir o seu propósito. É que nem a história do pastor lá que
que foi pra balada, falou, tô cansado, eu vou pra balada. Aí chega lá na balada, aí, pastor, não, pastor, você veio me buscar na balada. Ele olhou pro lado, é isso mesmo, irmão, eu vim te buscar porque eu falei, aqui ela não fica, eu vou levar de volta pra igreja. Mas continua. E aí, mano, beleza, foi aquele choque ali de realidade e tal, mas na realidade eu não queria mudar. Sim. Na realidade eu ainda tava gostando daquela vida e assim, a O pecado é bom, né? A desintoxicação do pecado é um processo muito dolorido. Sim. Porque é um processo que na sua cabeça é um processo de percas. Porque você perde pessoas que você gosta. Você perde ambientes que você gosta. Você perde coisas que você gosta. E é um processo de perda. Pô, tô só perdendo. Agora que eu tô indo pra perto de Jesus, eu só tô perdendo. Eu perdi aquele amigo que eu gostava tanto, eu perdi aquele lugar que eu gostava tanto de ir, eu perdi aquela coisa que eu gostava tanto. Mas não, mano, é Deus te construindo de novo. Jeremias 1:10 fala assim, e vai destruir, derrubar, arruinar, arrancar, para depois você edificar e plantar. Então são 4 vezes falando sobre destruição e 2 falando sobre construção. Então a vida é o tempo todo desconstruindo para conseguir construir novas coisas. Sim. E aí, para resumir aqui, para terminar essa história, passado-se um tempo, eu chego em casa com uma moto, comprei uma Fireblade 1000 cilindradas e falei assim, mãe, Deus me deu esse presente. Porque o cara chegou aqui na porta, meu sonho era ter essa moto, e ele falou assim para mim, tô trazendo a sua moto, meu filho. E eu falei, cara, mas eu posso pagar assim, assim, assim. Ele falou, não, cara, a moto é sua, pode pagar do jeito que você quiser. Eu falei, mãe, não tem como não ser Deus. Era o meu sonho, o cara falou que é minha e que vai ser do jeito que eu... Dessa hora até Deus eu coloquei no negócio. Tá vendo como que... E tem coisa, Gleitos, que parece que é Deus, mas não é. Tem coisa que parece que é, mas não é. Isso é muito forte. Então, assim, tem coisa que tá dando certo, que deu certo até agora, que parece que é Deus, mas não é Deus. Então, assim, e outra coisa que a gente às vezes fala, ainda mais um menino novo, os jovens, que nem você falou, eu quero um sinal, aparece uma estrela, aí o céu tem 300 bilhões de estrelas, pronto, o sinal tá lá. São coisas óbvias que a gente pede de sinal que não... Sim. Então, eu peguei essa moto, só que 2 anos atrás, isso era ano de 2012, eu tinha ido para uma represa andar de jet ski com os amigos que eu era apaixonado. Sim. E, cara, bebemos muito. Eu usava muita droga nessa época. E o meu nariz começou a sangrar. E eu tô voltando, dirigindo o carro, com o jet ski atrás, e eu, do nada, numa praça, lá na cidade de Ubá, uma praça assim, eu parei o carro no meio da rua. E eu tinha passado numa biqueira, eu tava tão louco que eu comprei R$50 de droga e eles me deram um papelote de areia. E eu cheirei aquela areia. Meu Deus. E meu nariz não parava de sangrar e eu ficava mordendo as pedrinhas da areia, sabe? Sim. Eu parei o carro do nada, assim, cara. Eu senti um anjo, alguma coisa pegando em mim, cara, que eu não queria descer do carro. Eu saí do carro e entrei na porta de uma igreja, cara. Na hora que eu entrei na porta, uma mulher lá na frente olhou e falou assim, é o filho do pastor Donizete? Aí todo mundo, manda ele vir aqui, mano. Você imagina eu chegando na igreja, com o nariz tudo sangrando, louco de cachaça, de droga e tal. E naquele dia Deus falando assim, agora é comigo. E eu entro todo sujo, cara. Cheio de pecado. Na hora que eu chego lá na frente, ela bate na minha mão assim e fala assim, eis que te digo, meu servo, que a obra que eu tenho em tua vida, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E ainda que tu desça a sepultura, farei contigo como fiz com Lázaro, mas a minha promessa não desce antes de se cumprir. Passados 2 anos, eu bato com essa moto a 180 km por hora. Ai. E assim, tem as marcas, que Deus deixou a marca pra mostrar pro diabo que ele podia até tocar, mas não podia levar. Então aqui eu tive 4 fraturas expostas. Aqui eu tenho 2 parafusos aqui no pulso. Esse braço foi comprometido pra amputação. Aparece Aparece aqui, não aparece? Aqui, ó, pulso, tem 2 parafusos. Eu fraturei o crânio, o ombro. Aí, ó. Rapaz. Ó. E essa aqui, ó. Cadê? Isso mesmo, ó lá. Aí foi a fratura exposta. Ó, aqui foram 4 fraturas expostas. Aqui eu não tenho osso, cara.
Só tem uma placa aqui com 20 parafusos aqui dentro. Rapaz. E aí, Uau. eu quebrei o crânio, o ombro, os 2 joelhos, o pé, quebrei 2 costelas e perfurei o pulmão. E tudo eu tenho marca. Tem marca aqui onde eu quebrei as costelas, o ombro, os joelhos. Assim, Deus deixou as marcas mesmo pra não ter como alguém questionar o que ele fez. Sim. E aí quando eu caio no chão já sem respiração. E o povo já vem fazendo, tá sem sinais vitais, o Thiago morreu. E, mano... Desculpa te cortar, o acidente era ali próximo de onde você morava? Foi a 16 quilômetros da minha casa. Inexplicável, que eu tava numa reta, o cara tava indo, ele entrou e fez assim, ó, eu bati sem frear. Isso que eu bati. E aí, já chegaram lá o pessoal lá na porta da minha casa, falando com a minha mãe, com meu pai, com todo mundo lá, assim, ó, o Thiago, aconteceu um acidente, parece que ele morreu. Meu pai desesperou, minha irmã, e já entraram no carro, disse que saíram igual um louco e tal, e a minha mãe chegou e falou assim, não precisa preocupar, porque Deus falou comigo essa noite, que ia tocar, mas não ia matar. E aí vamos pro hospital. Chego no hospital, vem os médicos, desfibrilador, massagem cardíaca, tudo indo em volta, nada acontecendo. E me tampa lá com lençol. O hospital cheio, porque muita gente me conhecia na cidade. Quando sai, ele no corredor, minha mãe já tinha chegado no hospital. Ele fala com meu pai e com minha mãe assim, ó, infelizmente é óbito. O médico. Não tem mais o que fazer. E aí minha mãe dobra o joelho no corredor. E quando ela dobra o joelho ali, ela começa a orar e falar assim, Deus, o Senhor me prometeu que a promessa não ia descer antes de se cumprir. Meu Deus. Diz que ela gritava assim. E lá dentro do quarto, eu volto. E é interessante, Gleito, quando você tem uma parada respiratória, ou até quando você prende o ar, você volta, né? Eu voltei cantando, cara. Glória a Deus. E eu cantava assim, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Só que eu fiquei 23 dias em coma e eu não lembro de nada disso, e eu nem conhecia esse louvor. Meu Deus. Passados 23 dias eu acordo já todo operado, não tinha ninguém no quarto, chega uma enfermeira e fala assim, Deus me mandou aqui pra te dizer uma coisa. A promessa que ele tem na sua vida, ele tem que te deixar inteiro. Então ele não vai deixar sequela. Porque eu achava que eu ia ficar tetraplégico, alguma coisa, era pelo acidente, normal, que eu lembrava do acidente, eu batendo. Sim. Só que depois do acidente eu não lembrava mais de nada. Sim. Pra concluir, cara, e acabar, primeira coisa que eu quero deixar aqui pra você, não é o fim, cara. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não é o fim pro casamento, não é o fim pro seu filho, não é o fim pra sua empresa. Se Deus... E aí tem gente que fala, cara, mas as portas estão fechadas. Como Deus vai abrir uma porta pra você se não tiver uma porta fechada? Mas eu preciso da cura. Mas como Deus vai te curar se você não ficar doente? Então, para milagres acontecerem, tem que vir guerras para você vencer. E passado-se um ano, eu vou numa célula, chego na célula, e tá um pastor americano pregando, e ele tinha comprado um telescópio para fazer o quê? A captura do som das estrelas, das baleias e do universo do Salmo 150. Sim. E quando ele capta esses sons todos, e ele resume esse som todo dentro de um tablet, ele bota para tocar, e o que toca? Um grande meu Deus. Sem remixar nada. E depois vocês podem pesquisar lá. O som das baleias e das estrelas. Esse pastor e cientista coloca o som das baleias e das estrelas. O universo louvando. Quão grande é meu Deus. Então, assim, o nosso Deus, história cara. Incrível. É um filme, né? Nosso Deus é maior do que tudo. Filme isso. Dá. Então, tem gente que fala, Thiago, quando foi sua virada de chave pra você ganhar dinheiro, pra você ficar bem, pra você ter Ferrari, Lamborghini? Cara, você tem que ter ação. Mas tudo parte de um milagre, cara. Se você perguntar pros maiores bilionários hoje, como eles chegaram onde eles estão, pode ter certeza que eles não sabem. Eles sabem contar o que aconteceu. Sim. Mas como eles chegaram até ali, ninguém sabe. Existe um milagre, cara. E existe um propósito.
para as pessoas serem bem-sucedidas, para as pessoas serem multimilionárias, tudo existe um propósito. Sim. Então, assim, tem que ter um propósito, né? Senão não tem graça. Princípio das coisas, cara, a fé. Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês hoje. Glória Muito a Deus. Obrigado. Cara, eu vou te falar uma coisa, como eu te falei. Estaria falando aqui 3 dias, é muito bom te ouvir. Eu acredito que nós teremos mais oportunidades. Deus vai preparar outras oportunidades e a gente vai continuar conversando aí. Cara, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter, né, aceitado estar aqui com a gente, conversando. Né? A gente é muito simples e você ainda assim é sempre muito humilde, sempre tratando a gente com muita generosidade. E eu aprendo muito com você. Obrigado por ser essa pessoa, obrigado por ser essa referência. Eu quero que você deixe uma mensagem aí para os jovens. Né? Antes de você deixar uma mensagem, eu quero te fazer uma pergunta. Lula ou Bolsonaro? Você sabia que eu ia te perguntar isso? Começa com B e termina com Ró. Ainda tá tudo certo, é dos meus então. Deixa a mensagem aí. Nessa câmera aqui, né? Gente, tem uma moeda que não consegue se comprar com nenhum dinheiro do mundo. Ela se chama tempo. E cada dia que passa é um dia que nunca mais volta. Então, eu costumo falar que o ontem não existe mais. O amanhã não nos pertence. Então faça com que hoje, que se chama presente, seja o melhor dia da sua vida. Não importa o problema que você está passando, não importa a dificuldade que você está enfrentando. Eu costumo dizer que não existe nenhum problema maior do que você, porque a maioria dos problemas quem criou foi você mesmo, então você é maior que eles. Então assim, aproveite esse presente que é hoje, fale para as pessoas que são importantes para você, que você ama. Faça coisas que você precisa fazer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu tenho certeza. Cara, eu não posso deixar de falar uma coisa aqui para você. Não esteja perto de pessoas que te afastam de Deus. Jesus te ama muito, você tem muito valor e Deus tem coisas maravilhosas e extraordinárias para fazer na sua vida. Um beijão do seu amigo Thiago Lisboa. E beijo pra mulher, pros filhos. A minha gata, né, Marília Gabriela, obrigado, meu amor, por você ser essa coluna que me sustenta, meus filhos que eu amo muito. E você sabe que tem mais 2 aí vindo, né, meu amor? Nós vamos fazer Glória mais a Deus. 2. E pra achar o Thiago Lisboa aí nas redes sociais, como faz? Thiago Lisboa é @Thiago com TH .Lisboa. É Lisboa sem A. @Thiago com H .Lisboa. Vai lá, tem muito conteúdo bacana. A gente fala sobre coisas que às vezes você não tá ouvindo em lugar nenhum. Felipe Neto não fala sobre isso, né? Que você não, você pode ter certeza que lá você não vai ter esse tipo de conteúdo. Então assim, obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. E sempre lembre-se, Deus tem o melhor para nós. E se você não tá vivendo uma vida extraordinária, porque tem algum princípio que você não tá cumprindo. Isso aí, show. Foi um prazer receber o Thiago. Para você que quer seguir o Estratagema, segue aí, Estratagema nas redes sociais. Podcast Estratagema no TikTok, no Instagram, no Kawaii, em todas as redes sociais, no Spotify, nessa câmera aqui, desculpa. No Spotify. Então, gente, sigam lá. Me sigam também nas redes sociais. Conteúdo que fala de fé, fala de política. Então, Gleison Araújo, GLAYSON, Gleison Araújo. Segue lá, tem muita coisa boa. É isso. Para agradecer o Thiago mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo até agora. É isso. Show!